Adolescentes, a paz do Senhor Jesus! Estamos aqui hoje para mais uma lição da nossa EBD. E a aula de hoje é uma aula muito especial e totalmente relevante aos nossos dias. Vamos falar um pouco sobre a amizade. Durante todo esse trimestre, nós aprendemos um pouquinho acerca das cartas do apóstolo Paulo. E hoje nós também aprenderemos acerca de mais uma carta do apóstolo Paulo, que é a carta que ele escreve e destina a Filemon. Bom, abra sua Bíblia em Filemon e abra sua revista na lição de número 13, que é esta daqui. É o encerramento e a última lição da nossa apostila. Bom, o texto bíblico está em Filemon, dos versos de número 8 ao verso de número 21. E o texto de destaque está no versículo 1 de Filemon. Diz assim: Eu, Paulo, prisioneiro por causa de Cristo Jesus, junto com o irmão Timóteo, escrevo a você, Filemon, nosso amigo e companheiro de trabalho. Bom, o objetivo da aula de hoje é demonstrar a importância, o papel da verdadeira amizade, reafirmar a importância da amizade para o ser humano e enfatizar a bênção de fazer e ser um verdadeiro amigo. Vamos lá. Quem é Filemon? Para começar a aula, o primeiro passo é nós aprendermos bem é entender quem é essa pessoa a quem a carta é destinada. Filemon não é um lugar, Filemon não é um povoado, mas Filemon é uma pessoa, um servo de Jesus que servia a Deus na cidade de Colossos. Era um irmão em Cristo do apóstolo Paulo, mas se você voltar ao verso de número 1 da nossa lição, que está aqui no texto de destaque, você vai ver que Filemon é muito mais do que um irmão em Cristo. Filemon é um amigo pessoal e companheiro de trabalho. Filemon provavelmente era uma pessoa muito rica, que tinha posses, um poder aquisitivo interessante, provavelmente ele poderia ser o empresário da época, e ele tinha algumas coisas sob seu comando. Naquela época era permitido a posse de escravos, isso mesmo, naquela época isso era permitido. E esse irmão chamado Filemon tinha alguns escravos sob o seu cuidado ou sob o seu comando. A carta que Paulo escreveu a Filemon é considerada por muitos estudiosos como se fosse um bilhete ou um recado que Paulo tivesse mandado a Filemon, devido ao seu rápido discurso. A carta de Paulo a Filemon é essa daqui, Tá vendo? Ela é curta, ela tem apenas um capítulo, e não é um capítulo longo, ela tem só 25 versículos. Mas, apesar de ser uma carta curta, ela é muito especial e bastante pertinente, com lições muito importantes para nos ensinar. Agora que você já sabe quem é Filemon, nós vamos entender o contexto da carta. Filemon possuía alguns escravos, e um desses escravos se chamava Onésimo, é isso mesmo, é esse nome mesmo, Onésimo. Esse escravo de nome engraçado fugiu da casa de Filemon, causando a ele grandes prejuízos. Onésimo, então, depois de ter fugido, ele é capturado e preso. E segundo as leis daquela época, depois de ser capturado e preso, ele poderia ser torturado, até mesmo ser morto pelo seu senhor devido ao grande prejuízo que ele havia trazido. Ele poderia até mesmo matá-lo. Então você imagina, fugir do seu patrão e ele ainda te matar e isso ser permitido por lei. Estranho, não é mesmo? Bom, isso era comum naquela época e ainda era considerado legal. Então agora que você já sabe o contexto da carta, quem é Filemon e quem é Onésimo, nesse cenário você precisa perceber o seguinte: Onésimo é preso, é capturado. Aí você pode pensar, se Onésimo foi preso, é capturado e a lei da época dava instruções e dava legalidade para que ele fosse até morto, então acabou tudo para Onésimo. Só que não. Por divina obra de Deus, na sua soberana vontade, Onésimo fica preso logo com quem, gente? Logo próximo ao apóstolo Paulo, a ponto deles praticamente dividirem o cárcere. Então imagina só, adolescente. Onésimo fica preso praticamente na cela do apóstolo Paulo. E Paulo evangeliza Onésimo, que se arrepende dos seus pecados, se converte a Cristo e se torna um obreiro na prisão. Dá para imaginar isso? Dentre tantas pessoas que poderiam estar próximas do apóstolo Paulo, lá estava Onésimo. Talvez se sentindo inferior, desprezado, machucado e até mesmo, muito provável, com medo da morte, pois ele sabia qual era o seu destino, o que o aguardava quando ele retornasse para a casa de Filemon. Mas Deus
marca um encontro com aquele homem na prisão e usa a vida do apóstolo Paulo para alcançá-lo. Então agora Paulo, que conhecia Filemão, sabia de toda a história, sabia do lado da história de Filemão, sabia também da parte de Onésimo, sabia os prejuízos que a fuga de Onésimo tinha causado a Filemão. Ele escreve uma carta para Filemão. E nessa carta, Paulo faz um pedido que você só faz a um amigo. Paulo escreve a Filemão pedindo para que ele perdoasse Onésimo. Não apenas para perdoar Onésimo, mas para tornar Onésimo um obreiro da casa do Senhor, ou recebê-lo como um obreiro da casa de Deus, que era a igreja de Colossos. Paulo utiliza sua amizade com Filemão para intermediar o perdão, afirmando que Filemão era um homem de amor e fé e que era um servo do Senhor. Ou seja, Paulo deixa Filemão numa situação difícil. Paulo traz essas características de Filemão, como ele sendo um homem de amor e fé e um servo de Deus, e mostra para ele que a atitude correta dele sendo um homem de amor, de fé, um homem de Deus, era receber Onésimo de volta. Paulo não só pede que Filemão perdoasse Onésimo, o pedido vai muito além disso e é muito mais ousado, mas para que ele o recebesse como um irmão em Cristo e não mais como seu escravo. Paulo mostra a Filemão que Deus já havia perdoado Onésimo e que ele não devia se recusar a perdoar quem Deus já tinha perdoado. Que coisa linda, né? Aqui nós aprendemos muitas coisas quanto à verdadeira amizade. Eu quero ler para vocês um parágrafo da lição: amor como vínculo de amizade. O segundo parágrafo vai dizer assim: a atitude de Onésimo provavelmente causara prejuízos financeiros e desconforto emocional a Filemão. Segundo a lei romana, o escravo capturado poderia ser morto, é o que nós já falamos, e torturado, e até mesmo morto. Entretanto, Paulo convida seu amigo a Filemão a realizar algo revolucionário para seu tempo: perdoar aquele a quem Deus já havia perdoado. Ou seja, tratar aquele a quem foi perdoado da mesma maneira que gostaria de ser tratado. Bom, Paulo não apenas demonstra amizade com Filemão, mas também com Onésimo. Paulo ele se torna o mediador entre as duas situações. A Filemão, Paulo instrui a agir como Cristo. Olha que forte! A agir como Cristo, que nos perdoa nas nossas ofensas, nos perdoa das nossas ofensas e nos recebe como um pai e um filho a quem quer bem. Paulo instrui a Filemão a agir como Onésimo, como o próprio Deus já havia agido com ele. Olha que interessante! Então, aprendemos que um dos primeiros sinais da verdadeira amizade é se colocar no lugar do outro, sentir a sua necessidade e estar disposto a prestar socorro sempre que necessário. Para Filemão, isso não seria fácil, pois vocês perceberam na lição que Onésimo trouxe muitos prejuízos para Filemão. Era totalmente compreensível se Filemão não quisesse recebê-lo de volta ou se tivesse a atitude extraordinária de até mesmo matá-lo. Mas Paulo instrui a Filemão que, mais do que observar a situação sob a perspectiva da perca, dos prejuízos, Filemão precisava observar sob a perspectiva de um cristão. Precisava olhar para aquela situação com um olhar humano, com um olhar para a alma. A fuga de Onésimo tinha trazido muita perca para Filemão, mas Paulo instrui a olhar além das perdas, a olhar além de tudo isso. A verdadeira amizade é aquela que não busca apenas os seus próprios interesses, mas que se preocupa com o próximo. Você pode pensar assim: Paulo não precisava ter se envolvido naquela situação, afinal de contas o problema era de Onésimo, não dele, não é mesmo? Errado. Paulo sente a situação de Onésimo como se ele próprio estivesse vivendo. Paulo sente o problema de Onésimo como se fosse dele próprio. Paulo não apenas instrui Filemão a perdoar, mas mostra o porquê que ele deveria fazer isso. E ainda por cima, Paulo esclarece que apenas o perdão não seria suficiente, que Filemão precisava receber Onésimo, que antes era escravo, como seu irmão em Cristo. Tem pessoas que usam a carta de Paulo a Filemão para dizer que ela legitima a escravidão, mas quando estudamos a fundo o contexto e o teor da carta, vemos que não tem nada disso. O que Paulo faz é instruir Filemão a olhar para o próximo com o olhar de Deus, perdoando e recebendo na sua própria família.
como sendo da sua família. É exatamente o que Deus fez conosco. Nos perdoou dos nossos pecados, nos perdoou das nossas ofensas, rasgou a cédula de dívida que nós tínhamos e nos fez participantes da sua família, nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. A verdadeira amizade. Paulo tinha uma grande amizade com Filemão e era tão grande que Paulo não se sentiu incomodado ou não se sentiu envergonhado de fazer a Filemão um pedido tão ousado quanto aquele fez. Na carta que nós estamos estudando, que é a carta de Paulo a Filemão, nós encontramos que a verdadeira amizade requer generosidade, amor e sacrifício. Não tem como nós esperarmos do outro aquilo que nós não fazemos. Às vezes é fácil nós orarmos e pedirmos a Deus perdão, mas o que Deus nos instrui a fazer é agir da mesma forma que nós pedimos para que Ele haja conosco, com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Alguns acreditam que Filemão recebia em sua casa uma congregação, e agora Paulo está pedindo que Onésimo fosse recebido por Filemão como um obreiro, como um homem de Deus e como um servo do Senhor, e não mais como um escravo ou como uma propriedade. Paulo é amigo de Filemão e também é amigo de Onésimo. Ele é um mediador entre ambos, a fim de que eles pudessem voltar a se unir, não mais pela lei, mas pelo amor em Cristo Jesus. Quero ler outro parágrafo com vocês que diz assim: pelo que tudo indica, Filemão, que segundo Paulo era um homem de grande amor e fé, não fora capaz de recusar o pedido gracioso de seu amigo e pai na fé. Paulo e Filemão não eram apenas colegas de trabalho, mas eram amigos verdadeiros e irmãos em Cristo. Ao perceber um conflito entre as duas pessoas, o apóstolo Paulo propõe uma solução amigável. Ao observar um relacionamento quebrado, Paulo estimula uma reconciliação. Ao constatar uma ofensa, sugere perdão. Paulo é um amigo pacificador. Seu interesse não é ver o circo pegar fogo, pelo contrário, é ver relacionamentos restaurados. Que essa seja a nossa posição. Bom, dividindo a carta de Paulo a Filemão, nós podemos observar o seguinte: do versículo 1 ao versículo 3, Paulo está saudando seu amigo e irmão em Cristo. Do versículo 4 ao 6, Paulo está falando sobre o poder do Evangelho e fazendo Filemão se lembrar que o mesmo poder que o alcançou e o transformou, agora também alcançou Onésimo. Então Paulo está falando para Filemão que o mesmo Deus que provocou nele mudanças, e essas mudanças pertinentes à obra do Espírito, esse mesmo Deus também alcançou Onésimo e também transformou Onésimo. E que da mesma forma que Deus perdoou Filemão quando ele estava em ofensa, estava em pecado, é o que Paulo fala que todos nós estávamos, encerrados debaixo de desobediência, assim Deus também fez com Onésimo, perdoando. E o mesmo que Deus já tinha feito com Onésimo, Deus estava esperando que Filemão agisse da mesma forma. Então você percebe que Paulo media a situação não sob uma ótica humana, mas sob uma ótica cristã. Paulo faz esse pedido a Filemão e instrui Filemão a fazer aquilo pelo qual ele estava pedindo, porque era uma atitude cristã, e essa atitude era a atitude que condizia com o Evangelho. Do versículo 8 ao 13, Paulo toca em outro assunto e fala sobre a igualdade do Evangelho. Então isso aqui é muito lindo. Paulo está dizendo que no Evangelho, na visão de reino, não há diferença entre senhor e escravo. Não há diferença entre servo e senhor. Paulo fala que Filemão precisava receber Onésimo não como um escravo, mas como um irmão em Cristo. E mais ainda, Paulo está dizendo que diante de Deus, tanto Filemão, que era rico, que tinha posse, que tinha escravo, e Onésimo, que era um empregado, um escravo fujão, eram iguais diante de Deus e que eles precisavam se tratar como irmãos em Cristo, tendo diante de Deus o mesmo valor. Nenhum valia mais que o outro. Às vezes nós damos mais valor àquele que aparentemente tem mais posses, mas diante de Deus todos somos iguais. Não há escravo, livre, não há judeu e gentil, apenas um povo, os salvos em Cristo. Do versículo 14 ao 16, Paulo conta a providência divina sobre a vida de Onésimo, cuidando dele na sua fuga e fazendo-o parar logo no cárcere de Paulo para ser evangelizado e se tornar um obreiro do Senhor. Talvez se Onésimo fosse parar em outro lugar, ou talvez se ele não tivesse sido capturado, Onésimo teria ficado cabisbaixo, poderia até mesmo tentar coisas contra a sua própria vida.
por medo de ser capturado, por medo de ser morto. Mas Deus cuida de Onésimo, o mesmo Deus que está cuidando de Filemão e o instruindo a exercer o fruto do Espírito, a perdoar, o mesmo Deus também está trabalhando e agindo na vida de Onésimo, cuidando dele, providenciando para Onésimo o que ele precisa. E através da palavra nós vemos que o que Onésimo precisava não era de recursos financeiros, mas era de uma instrução e de uma providência divina. E a providência divina foi que levou Onésimo à prisão juntamente com Paulo. E através da vida de Paulo na prisão, Onésimo é alcançado, é transformado, é salvo em Cristo Jesus. Paulo, então, evangeliza Onésimo a se tornar um obreiro do Senhor, e tudo isso aconteceu no cárcere. Do versículo 17 ao 18, nós entendemos sobre a graça de Deus através do Evangelho. E do versículo 20 ao 21, percebemos o poder do perdão para os nossos relacionamentos. Se nós quisermos ter relacionamentos saudáveis, nós precisamos entender que em algum momento da nossa trajetória nós seremos magoados, nós seremos ofendidos, algo vai acontecer que nós vamos sentir isso como uma ofensa, como um insulto. E nós precisamos entender que como cristãos em Cristo Jesus, nós precisamos exercer a prática do perdão. Esse fruto está disponível para nós. Às vezes não é fácil, né? Você perdoar alguém que te ofendeu, alguém que fez alguma coisa que você interpretou como sendo contra você. Mas a palavra de Deus nos diz que essa ação, o Espírito Santo, ele nos ajuda. Essa é uma situação que para nós muitas vezes vem como uma fraqueza. Às vezes você pode dizer, eu não consigo perdoar, mas o Espírito Santo nos ajuda, nos auxilia e nos dá condições de fazer isso, de perdoar, a ponto que aquilo que nos machucava, às vezes nós vamos lembrar, porque perdão não é amnésia, mas aquilo não te fere mais, aquilo não tem mais poder sobre você, aquilo não mais causa dor em você. Bom, a amizade ontem e hoje. A amizade é uma bênção de Deus. É impossível imaginar a vida sem a presença de verdadeiros amigos. Como é bom saber que temos alguém por perto, em quem podemos confiar quando as coisas não vão bem, ou mesmo para compartilhar momentos agradáveis que Deus, em sua divina misericórdia, tem nos proporcionado. A Bíblia está repleta de exemplos de amizade. O sábio Salomão reconheceu o valor da amizade sincera ao escrever textos como Provérbios 17:17, 18:24 e 27, do 6 ao 9. Ao olharmos para o Novo Testamento, podemos destacar a amizade vivenciada entre Jesus e seus discípulos. Jesus gostava de estar com seus discípulos e desfrutar da sua amizade. Fazia questão de ouvi-los atentamente, mas quando necessário, falava-lhes abertamente. Não tinha problemas em demonstrar seus sentimentos. Os evangelhos nos mostram que ele chorou, orou, pediu oração, visitou, aconselhou, perdoou, compartilhou alegrias e tristezas com seus discípulos, e tudo isso sem medo de ser mal interpretado. Infelizmente, não teve a devida correspondência por parte de um deles, Judas Iscariote, que preferiu traí-lo por 30 moedinhas de prata. É bom fazer amizade. O ser humano não nasceu para viver em solidão, mas para a comunhão. Não fomos criados para o isolamento. Prova disso é essa pandemia que tem sido tão difícil para nós, porque nós não sabemos viver sozinhos. Nós gostamos de viver em comunhão, em pessoas, em sociedade. Mas para o relacionamento com Deus e uns com os outros. Ter e fazer amizade são um dos propósitos de Deus para a humanidade. Mas infelizmente, pela correria do dia a dia, esse projeto abençoador dos céus tem se tornado escasso na terra. Bom, muitas vezes, eu falo sempre com vocês em sala de aula, e vocês vão se lembrar, o propósito da vida cristã, 1 Coríntios 10:31. Portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Ou seja, o propósito de Deus para nossas vidas é que nós venhamos glorificá-lo em tudo, até mesmo em práticas rotineiras e comuns como o ato de comer e beber. Só que sob esse propósito existe um objetivo: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Está em Marcos 16:15. Ou seja, nós glorificamos a Deus quando alcançamos pessoas. E nós só podemos alcançar pessoas quando nós estamos próximos a ela. E é exatamente isso que Paulo faz. Paulo está próximo, embora esteja distante de Filemão, pois ele estava preso, Paulo está unido com ele no mesmo propósito, no mesmo sentido, no mesmo objetivo. E Paulo está também unido a Onésimo. E a primeira coisa que Paulo faz é influenciar essa amizade com o evangelho.
Às vezes nós esperamos, às vezes pessoas pensam que servir a Deus, fazer a obra de Deus é só atravessar fronteiras. Mas às vezes nós precisamos ultrapassar barreiras, que é pregar a palavra de Deus, é trazer os princípios do Evangelho a quem está do nosso lado, a quem está tão próximo de nós. Então, precisamos ter bons relacionamentos com os outros e deixar Deus nos usar através do relacionamento que mantemos com as pessoas. Filemão aprendeu sobre a riqueza do perdão e sobre o valor do Evangelho. Onésimo aprendeu a graça e a providência divina. E Paulo foi usado para descrever esse amor em Jesus. Então perceba que através de uma amizade, duas pessoas são alcançadas. Através de uma pessoa, relacionamentos que estavam quebrados, falidos, sentença de morte foi colocada por terra. Através de uma amizade, Deus restaurou relacionamentos, Deus restaurou a amizade, Deus restaurou duas pessoas. Então que nós possamos ser usados por Deus para restaurar, para edificar, para levantar, para construir, para trazer vida ao que está morto, para mudar sentenças. Que nós, diante de cenários e situações controversas, possamos trazer paz, possamos ser pacificadores, trazer uma visão do reino, uma visão do Evangelho de Cristo. Quando estamos em Deus, temos a influência e referência de Deus em todos os relacionamentos que nós temos na Terra, nas mais diversas áreas da nossa vida. Então, essa foi a lição de hoje, esse foi o encerramento tão lindo do nosso primeiro trimestre, dessa lição com a qual nós aprendemos tanto acerca das cartas do apóstolo Paulo. Bom, que Deus abençoe você e na semana que vem esperamos você para o início de um novo ciclo, mais uma lição especial, mais uma lição cheia de aprendizado que nós teremos. Deus abençoe, espero estarmos juntos em breve. Fica na paz.